na verdade, não é um tema. Eu trago hoje duas resenhas. Terça-feira passada, eu dei uma explanada a respeito do conflito árabe-israelense. No sábado, eu me aprofundei um pouco mais em cima da questão do conflito árabe-israelense, mas com dados pouco conhecidos, que é a participação e o desenvolvimento do sionismo nesse movimento israelense na Palestina. E hoje eu trago duas resenhas. Resenhas do quê? O que a gente ouve muito sobre os atores desse conflito se limita muito a jornalismo sensacionalista ou então pessoas ligadas a um lado ou ao outro. É óbvio que um palestino vai falar bem de dos palestinos, dos árabes, e um judeu vai falar bem de um judeu. Porém, existem pessoas que são, digamos, honestas, ou que são diferenciadas, e que analisam o seu povo, ou o seu país, ou a política praticada pelo seu país de uma maneira diferente. Eu tenho dois exemplos que eu acompanho já há muito tempo, que um deles é o jornalista inglês, judeu inglês, o David Cole, que produziu vários documentários expondo o movimento sionista, a Liga Antidifamação, um outro documentário que ele fez, também embasado em dados científicos a respeito das câmaras de gás nos campos de concentração. Só que essas pessoas sérias e que produziram um material muito importante são contrários à cartilha que é imposta há mais de 70 anos por Israel e pela comunidade judaica internacional. Então eles acabam ficando num anonimato, se não perseguidos também, né? E eu produzi aqui duas resenhas de dois livros escrito por um historiador judeu de nome Shlomo Sand. Ele é professor de História Contemporânea na Universidade de Tel Aviv, em Israel. Ele é autor de dois best-sellers. O primeiro é A Invenção do Povo Judeu e o segundo é A Invenção da Terra de Israel. Ganhou prêmios em Israel, na França, teve esses dois livros, essas duas obras editadas em vários idiomas. Aqui no Brasil, creio que já deve estar fora de catálogo há alguns anos. É possível encontrar esses dois livros na internet, na versão PDF. Se encontra facilmente. O Shlomo Sand também destacou-se nas últimas décadas pelo estudo de temas centrais para entender o mundo contemporâneo, em particular, o papel dos intelectuais na formulação das identidades nacionais, questão da mais alta relevância para compreender a dinâmica da modernidade. E nessa obra, A Invenção do Povo Judeu, ele não hesita as controvérsias para tratar da invenção de uma identidade, a identidade judaica, cujas características e contradições talvez parecessem por demais complexas e difíceis
para outros estudiosos menos arrojados. Na esteira de Eric Hobsbawm, de Benedict Anderson e de outros pioneiros observadores da construção das identidades nacionais modernas, o Shlomo Sand procura mostrar que também a identidade judaica ela foi forjada em tempos modernos, tendo em vista, como nos outros países, a criar passados imaginários que substanciam relações políticas, econômicas, sociais e culturais da modernidade. A obra A Invenção do Povo Judeu inicia-se com um capítulo introdutório sobre os fardos da memória, quando são apresentadas trajetórias de diversos indivíduos cujas vidas se entrelaçam às voltas com as contradições e conflitos resultantes dos embates entre escolhas identitárias individuais e as imposições nacionais. A partir desses relatos, o Shlomo Sand apresenta sua posição epistemológica e política no item Memórias Construídas, ao refutar a noção de identidade essencialista e propugnar de forma explícita a diversidade e a democracia como princípios para o Estado Nacional, para qualquer Estado moderno. Essa preocupação com a apresentação da fundamentação teórica e metodológica continua e aprofunda-se no primeiro capítulo, Forjando Nações, Soberania e Equidade. Um estudo detalhado da literatura sobre a invenção dos conceitos que sedimentaram a criação da nação moderna. Povo, um coletivo homogêneo, a nação, o mito étnico, tudo isso resultado da atuação da intelectualidade, tomada como príncipe. Este capítulo, sem dúvida, constitui o cerne da obra, pois argumenta de forma convincente e bem fundamentada como não havia nada de natural, pré-existente ou inato na criação da nação. Shlomo Sand ressalta o papel da educação primária nesse processo de invenção e contrasta os variados modelos com destaque para as ideologias nacionalistas, étnicas e autoritárias do que viriam a ser a Alemanha, a Polônia e a Rússia. Este capítulo vale por todo o volume e servirá de referência para os estudiosos do Estado Nacional em qualquer contexto histórico, cultural e geográfico. A partir dessas bases epistemológicas, seguem-se 260 páginas de análise do nacionalismo judaico, com um recuo ao início do século XIX e aos usos que se fez da literatura antiga, e em particular do historiador Flávio Joséfo, não por acaso um autor judeu, mas de língua grega, inserindo na prestigiosa linhagem da historiografia helênica, no momento mesmo que surgia a história com Leopold von Ranke, na década de 1820. O Antigo Testamento era, nessa altura, um ator coadjuvante. Com o passar das décadas e com o crescimento do essencialismo e do racismo, ambos considerados à época como científicos, surgiram sentimentos e posições contraditórias entre os judeus que se dedicavam ao tema da nação judaica. Nas terras de língua germânica, onde mais prosperavam os intelectuais judeus, o antissemitismo acentuava-se, e duas reações opostas se faziam presentes na nascente historiografia nacional judaica.
a afirmação da especificidade e da diferença, de um lado, ou a valorização da nacionalidade circunstante, mesmo nas áreas de dialetos alemães, seguindo o modelo da emancipação francesa dos judeus e a Constituição. Em termos ideais, ao menos, de uma cidadania que transcendia a religião ou origem étnica. Em meio ao antissemitismo, no âmbito germânico, historiadores do porte de Theodor Mommsen, na década de 1880, assinavam manifestos contra a discriminação judaica. As condições modernas levaram muitas vezes à substituição do rabino pelo historiador como provedor de modelos identitários, com a criação de conceitos que pudessem fazer frente, em primeiro lugar, ao racismo e às ideologias nacionalistas exclusivistas em muitos rincões da Europa, nas décadas conturbadas pelo nacionalismo. O conceito de exílio, ou galut, em hebraico, e o papel da arqueologia nesse processo merecem atenção destacada, ainda que Shlomo Sand considere que mesmo a produção arqueológica mais crítica e recente padeça de uma visão anacrônica, ao proporem que a nação judaica foi inventada no reinado de Josias, pois não havia nação judaica na antiguidade. Shlomo Sand debate diversos temas, como o proselitismo judaico, tema controverso, mas central para o argumento do autor, pois ele considera que sempre houve conversões individuais e em massa às religiosidades judaicas. Tementes a Deus, simpatizantes, conversos, são abordados em detalhe, tanto na antiguidade como nos séculos posteriores. Talvez o argumento mais controverso de Shlomo Sand refira-se às teorias que foram desenvolvidas no interior da historiografia judaica, que identifica as populações judaicas europeias como conversos, enquanto os palestinos foram interpretados como os descendentes dos antigos judeus, que ali permaneceram e se converteram ao cristianismo e ao islamismo. O longo capítulo conclusivo, Shlomo Sand despe-se do manto diáfano da neutralidade historiográfica e volta-se para o presente e o futuro no Estado de Israel, em defesa de uma nação que rejeite identidades étnicas exclusivistas. Propugna, pois, uma nação aberta à diversidade e à inclusão em um contexto nem sempre favorável a tais sentimentos acolhedores. O livro de Shlomo Sand representa um esforço sério e bem fundamentado de analisar um tema, a invenção da nação judaica, de relevância universal, aplicado a um estudo de caso dos mais complexos e intrincados. Nem sempre se precisa estar de acordo com as propostas interpretativas do autor, e o próprio autor não as apresenta, no geral, como verdades inefáveis, mas como possibilidades interpretativas a serem exploradas ou reconhecidas como válidas. Obra de referência, leitura obrigatória para os que se dedicam ao estudo do Estado Nacional moderno em qualquer contexto, merece ser lido com atenção e proveito. O Shlomo Sand, quando lançou esse livro, isso foi em 2008, creio eu, 2007, 2008, ele fez várias palestras em universidades europeias e ele foi repudiado em muitas de suas palestras
pelos seus compatriotas judeus, que tem uma cartilha que foi escrita pós-Segunda Guerra Mundial, com o apoio do movimento sionista judaico, e que para eles o que está nesta cartilha, o que está no Talmud, é uma verdade inquestionável. E aqui um autor judeu, um professor de história judeu, foi militar do exército de Israel, escreve um livro, uma obra que explicita até certo ponto, mas coloca várias questões, vários pontos de interrogação e provoca várias interpretações sobre a história da nação judaica. Ele é rapidamente contestado, seus livros somem e ele também some da mídia. Então, com essa condição, né, pós apresentação de um trabalho que não foi um livro escrito em pouco tempo, foi um trabalho de muitos anos de pesquisa, a gente pode acreditar algum valor nesse trabalho, já que incomodou e incomoda muito a comunidade judaica.